E nós estamos de volta com o segundo bloco dessa entrevista com César Torres, que, além de político, ambientalista, comunicador, também é escritor. Quantos livros já? Eu já tenho 5 livros publicados. E tem alguns já sendo formatados. Arruma tempo para tudo isso? Todas essas atividades? Eu aproveito muito o meu tempo. Eu sempre digo o seguinte, que tempo é questão de prioridade. Eu gosto de escrever, gosto muito de ler, de escrever. E nas oportunidades, às vezes, tanto é que eu vejo pouca televisão. Eu não assisto novela. Se você me perguntar alguma coisa sobre novela, eu não sei te responder nada. Eu também não gosto dessas coisas. Eu vejo, às vezes, um futebol. Eu gosto muito de noticiário, de entrevistas. Documentários. Então, são coisas assim que me atraem mais. Eu procuro, assim, buscar conhecimento. Porque a gente, todo dia, tem que aprender algo novo. Então, a forma de fazer é isso. E à noite, às vezes, eu começo a escrever os meus livros. Então, eu tiro inspiração. A noite é inspiradora, né? À noite. Então, eu, no silêncio ali, tranquilo, eu começo a colocar minhas ideias no papel. Abre uma garrafa de vinho, coloca lá para beber ou não precisa? Não precisa não. Tem muito artista que gosta de ficar tomando vinho. Eu nem bebo bebida alcoólica, não. Eu até nem faço isso. Mas tem ali mesmo a noite é inspiradora. A noite é mais silêncio, mais tranquilo. Isso. E qual foi o seu primeiro livro? O meu primeiro livro é A História de Messias. É um livro que foi o primeiro livro, inclusive, que surgiu assim de uns questionamentos que eu sempre tive com relação às questões espirituais. Nós fomos criados no cristianismo, né? E eu sou uma pessoa, sou cristão, né? Acredito muito em Deus. E tive sempre assim um problema muito sério, porque na minha casa minha mãe era de igreja evangélica, meu pai era de igreja católica, e eu tinha umas informações na igreja católica, umas na igreja evangélica, e eu tinha aquele conflito de informações. E algumas... Isso. E eu passei, como que veio essa inspiração? Então eu comecei a pesquisar, e a olhar, a estudar, e conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada, e buscar, né, as respostas que eu tinha. Então eu criei ali uma história de ficção, e que nessa história, ela deu todas as respostas que eu queria na época, e que fui adquirir depois. E eu fiz essa história
E nós voltamos para o terceiro bloco dessa entrevista com César Torres. César, e como é que você está vendo essa situação do Brasil? Essa coisa horrorosa que nós estamos vendo, problema na crise econômica, crise política, o presidente que não se entende com o Congresso, é com o Senado, é com a Câmara. Como é que está essa bagunça toda na sua ótica? Eu vejo com tristeza tudo isso, porque nós estamos falando, assim, basicamente de coisas ruins. Primeiro falamos da questão climática, né, que é uma situação triste agora da política. Nós estamos vendo o seguinte, que a questão do erro, ele vem de longas datas, mas ele fortaleceu com a política petista. Porque, infelizmente, não existe ideal político nos políticos. Hoje existe vontade de poder, sede no poder. É todo um trabalho para o poder. E se monta uma estrutura e institucionaliza todas as mazelas que aí estão, né? Você vê hoje que, lamentavelmente, nós podemos dizer que o governo hoje institucionalizou a corrupção, institucionalizou tudo. Hoje nós estamos vivendo... E todos os órgãos, você vê isso em todos os âmbitos, né? Inclusive na própria igreja você vê isso. Tudo. Então, virou-se, os conceitos mudaram. Aquilo que nós aprendemos de que é vergonhoso você ser considerado, né, praticando roubo, etc., hoje virou caso de notoriedade e promoção pessoal. Você vê um genuíno vibrando na hora que sai da cadeia. Quer dizer, eu teria jogado a cara no chão e coberto com pano de vergonha. Porque... E eles não se envergonham do que fazem. E o interessante, né? E a pessoa não se preocupa nem em desonrar a própria família, porque lá no Oriente, até há pouco tempo atrás, um político, ele levantou-se uma suspeita na instituição que ele administrava, ele cometeu o suicídio porque ele havia desonrado a família. São princípios. Quer dizer, é questão ética, questão da moralidade. Isso, o Brasil está se transformando numa situação assim, que aquilo que deveria ser, que nós falamos, uma exceção, virou regra. Né? Isso é muito triste para todos nós. A exceção é quem não faz. Porque quando as pessoas viram assim e falam, poxa, o cidadão fulano é uma pessoa honrada, ele merece prêmio, ele é correto, é honesto. Isso não é mérito de ninguém. Isso é obrigação nossa, exatamente, sermos honestos, corretos. Isso. Nós não podemos. Agora, deveria ter uma punição exemplar para quem corrompe. O grande problema está aí, né? A impunidade é que é a mão de... a liberdade. Hoje, por coincidência, eu levanto cedo e às vezes eu liguei a televisão vendo noticiário. Para fazer aquele tratamento do coração, para tomar um susto logo de manhã, né? e estava, inclusive, também olhando uns e-mails, então... Peguei a notícia, assim, eu não sei te dizer qual município, mas quem viu noticiário hoje, porque os noticiários se repetem em todos os canais igualmente. Um cidadão assaltando um correio, mascarado, quando foram descobrir o cidadão, era um sargento comandante do batalhão da polícia da cidade. Agora, isso é o quê? Isso é o exemplo que o país está dando de impunidade. Exatamente. Né? Você fica triste de ver. Né? Tá aí, os noticiários todos hoje devem falar sobre isso. Então o sargento mascarado foi assaltar o correio. E o pior, César, é que a falha de um acaba enodoando toda a corporação. Por exemplo, houve uma época que fala assim, vamos receber aqui o deputado fulano. O cara era tido como um herói, recebido como um herói. O camarada era vereador. O cara é vereador, é autoridade. O cara é prefeito. Hoje, a pessoa muitas vezes até esconde que é político, porque a classe política se permitiu desmoralizar. Muito. Não é isso? E exatamente nessa questão, comete-se mil erros, não é punido. E aí as pessoas falam assim, coloca a culpa toda no PT. Não.
O erro vem desde que o Brasil foi descoberto, já começamos a conviver com essa tal de corrupção, só que hoje ela está entranhada em todos os setores. Ela se multiplicou de forma assustadora. Ela criou tentáculos aonde você imagina, nem imagina. Existe hoje, você todo dia está divulgando uma... E como é que é ser político correto no meio de uma situação como essa, César? Olha, eu, inclusive, assim, eu converso muito em casa, minha esposa é meu conselheiro, e a gente sempre conversa muito. Eu até, outro dia, conversando com ela, falei, Maria José, eu não sei o que faço ano que vem. Provavelmente eu até afasto da política. Porque é tão difícil, você vê hoje a corrupção, ela pegou hoje o judiciário, pegou o legislativo, o executivo e está entranhando em todos os lugares. E ninguém se preocupa em punir exemplarmente. Você vê que esse pessoal da Lava Jato não demora a estar todo mundo em casa. Como aconteceu com o pessoal do Mensalão? A mesma coisa vai ocorrer. Quer dizer, não existe realmente a impunidade hoje, é vantajosa. A corrupção hoje traz vantagens. Quem é que devolveu todo o patrimônio? Quem é que teve patrimônio confiscado? Confiscado. Então não existe. Aí vem os municípios, é claro que a gente tem exceções, né? A gente não vai generalizar, mas uma grande quantidade de municípios aí superfatura tudo quanto é obra. Tudo, e não existe fiscalização. E quando existe fiscalização, não vem a punição, né? Não vem a punição. Então você, às vezes, como vereador, você tem dificuldade de fiscalizar, porque você, além de ter as dificuldades, você pega uma comarca igual Inhapim. Nós temos lá 2 varas. Mas existe 7 municípios. Os processos na mesa dos juízes e promotores estão lá enchendo prateleiras, eles não dão conta. Nós não temos um processo eficiente e temos, inclusive, o sistema é arcaico, né? Sistema arcaico e artifícios na legislação que permite recursos e mais recursos e mais recursos, e o judiciário também fica sem a condição de agilizar o processo e fica correndo aí durante anos um processo. Então você entra no Ministério Público, até que o Ministério Público vai ter tempo de analisar o processo, começar a solicitar documentos, requisitar papéis, e ele não tem estrutura para isso. E às vezes você faz uma denúncia contra um prefeito, o cara passa aquele mandato, ele se reelege, ele termina o segundo mandato e a situação não foi julgada. Se você facilitar, você ainda corre o risco de não conseguir a documentação dos indícios que você gerou e ainda ser punido por calúnia e difamação. Então, é muito difícil. Se a legislação não tiver, né, mais eficiência, não mudar muitas coisas, fica difícil. E administrar um município hoje, se você não tiver mão de ferro... E essas manifestações populares, você acha que são válidas? Eu acho que sim. Eu só, felizmente, as últimas, né, nós não tivemos, né? Foram pacíficas, e eu acho que elas são válidas, e a sociedade tem que ir sim para as ruas, tem que cobrar. Porque as mudanças, elas só vão ocorrer no dia que a sociedade buscar. Nós não podemos acomodar. Existem países aí que são mais eficientes nessas cobranças. E a sociedade, você vê que ano passado, aquela movimentação, ocorreu que o governo acabou mudando alguma coisa, mas acomodou. Agora, nós estamos vendo que a população está voltando às ruas. Isso. Porque nós temos um governo mais desastroso do mundo. Foi os 4 anos passados da Dilma, ela produziu para colher agora, né? E ainda eu falo que foi o Bolsonaro, deputado, ainda manifestou com a Aécio. Você viu aquela manifestação dele,
que a AES tem que agradecer a Deus de não ter ganho não, as foi eleições. o Magno Malta. Magno Malta, desculpa. Isso, Magno Malta, senador do Espírito Santo. Que foi, ele tem que agradecer falou, a Deus. Né, Vossa Excelência foi abençoado por Deus. Porque se ele ganha, ele ia pegar um país, ia ter que comer do veneno que a Dilma semeou. E agora ela está bebendo do próprio veneno. Isso. Né? Infelizmente, e nós estamos pagando a conta. A situação é grave. Todo esse problema que está aí, os rombos que foram feitos estão sendo pagos com tarifas, juros, aumento disso, aumento daquilo. Eu há poucos dias, eu vi a notícia de que eles iam fazer a alteração no orçamento para conter gastos, diminuir. Eu até pensei em fazer, mas não tive tempo, o levantamento dos dinheiros que estão sendo devolvidos e dos rombos anunciados, provavelmente vai dar mais do que o governo quer economizar. Então, se ele recuperasse esse dinheiro, esse rombo que existe hoje na Receita Federal e outros até nos Lava Jato, até nos fundos de pensão, se pegar todo esse capital, não precisaria estar cobrando da população a conta de luz, essa inflação violenta. Agora vem a conta de água, a Copasa está aumentando a tarifa. Então nós vamos sofrer, esse 2015 vai ser difícil. Porque muito difícil. Até ontem o IBGE anunciou, nos últimos 2 meses, a inflação 8,13, uma coisa assim. Quer dizer, a gente sabe que esse cálculo de inflação nunca é o real, né? O do supermercado é bem diferente. Nós estamos, assim, com a política toda equivocada no país, infelizmente. Eu não sei se você viu e vai ver hoje a notícia sobre a questão da educação, né? Como que a ONU classificou a situação da educação no país, né? Que a qualidade da educação do Brasil está uma das piores. Uma das piores do mundo, infelizmente. Então, infelizmente, nós estamos vivendo isso. Agora, é a estrutura da educação, o investimento da educação. Hoje, o governo criou um mecanismo de tentar mudar a estatística, não a qualidade. É dizer o seguinte, não temos tantos analfabetos. O aluno, ele não pode ser reprovado. Eles arranjam tanto artifício para que ele não seja reprovado. Então, isso tudo está criando uma educação de péssima qualidade. A culpa não são das escolas nem dos professores, é da estrutura educacional. Os professores fazem o que podem, apesar de que existe o lado ruim do professor, que é o salário, o professor é desrespeitado em todos os aspectos. Eu também já dei aula. Então, você sabe que o professor, o que ele ganha, dificilmente dá para sobreviver. Não é nem para viver. Nem para viver. E ainda o professor ainda tem que custear muitas das coisas que se aplica na sala de aula. Então é muito difícil. Se ele não mudar essa visão política no país, se não entrar alguém com mão de ferro lá e impor um congresso, moralidade no congresso, porque hoje, vamos dizer aqui a realidade, se você tiver 10% de pessoas idôneas no congresso, eu não sei se eu estou sendo muito generoso. César, nós vamos para mais um intervalo. Na volta nós vamos falar um pouquinho da política regional e falar um pouco da política lá em Apim. É um momentinho só, nós estaremos de volta. Estamos de volta para o 4º e último bloco dessa entrevista com César Torres. E como eu anunciava no final do bloco anterior, vamos falar um pouquinho da política lá na sua cidade, em Apim. Como é que está a coisa lá? Olha, como a exemplo do governo federal, está sendo uma administração desastrosa. Lamentavelmente, nós temos hoje um Inhapim totalmente parado. As poucas obras existentes no município foram aquelas ainda da campanha da presidente que andou distribuindo benesses aí para os municípios. Conquistando votos. Inclusive coisas que a gente até assusta com a forma irresponsável com que o governo fez a distribuição de recursos. Para você ter ideia, vou citar um exemplo aqui. O município de Inhapim ganhou 5 BS, que é a Unidade Básica de Saúde.
você vê em alguns distritos, hoje com população mínima, uma obra lá de quase 300 metros quadrados. Salas, inúmeras salas que não vão ser utilizadas nunca. Uhum. 1/3 da obra já seria um exagero. O restante do recurso poderia ser utilizado em outros benefícios? Outros benefícios, não. Eles criaram um padrão com base em alguns municípios, em algumas regiões mais populosas, e distribuíram indiscriminadamente para os municípios, sem de fato levar em conta a necessidade do município. Jogou dinheiro fora, dinheiro do povo brasileiro. Que acaba faltando para outras coisas, na própria área de saúde, né? Falta exato. Dinheiro para exames, medicamentos, equipamentos. Com certeza. Então lá é o seguinte, essas obras estão sendo realizadas, mas considerando a atividade da administração mesmo, nada se faz. A saúde lá, os postos de saúde, a deficiência é enorme, a educação lá piorou grandemente. Falando na área de saúde, o centro cirúrgico do hospital, 1 ano fechado. Está 1 ano fechado. E não vejo uma luz no fundo do túnel. Hoje existe um recurso que vem sendo acumulado, que é um repasse que o município recebe, que o hospital recebe, que vem através do município, que é para custeio, né, que é para medicamentos, manutenção. Esse recurso hoje já conta mais de 800 mil. Eles estão tentando desbloquear esse dinheiro para tentar reformar esse centro cirúrgico. Esse hospital é uma questão política séria no município de Inhapim, que ele poderia hoje ter uma condição muito melhor, mas a politicagem impede que isso ocorra. Quando, no mandato passado, o Grimaldo assumiu a prefeitura, o hospital foi o bom antecessor, estava na mão do grupo, que era o grupo do prefeito. Então, o que fizemos de sugestão? Que a gente mudasse o estatuto do hospital. Nós tínhamos 7 municípios que queriam participar do hospital. Então, que mudássemos o estatuto, como sugestão, que cada município dos 7 indicasse 2 conselheiros e que o conselho do hospital vencesse o mandato dos conselheiros juntamente com o mandato do prefeito. Entrou um prefeito novo, independente do partido, ele indicaria 2 conselheiros. Se ele fosse reeleito e quisesse manter os 2, permanecia. Os municípios poderiam, com isso, até arranjar uma forma de manter, com parceria, funcionários e médicos dos seus municípios, atendendo no hospital. Você regionaliza? Regionaliza o hospital. E não teria o partidarismo. Ganhou-se o prefeito, ele é o gestor. Porque o hospital acaba se tornando um cabide de emprego. Um cabide de emprego mal gerido, o prefeito faz o que quer e hoje no município os investimentos do município foram aquém da necessidade. Os outros municípios afastam porque ele não vê seriedade no trabalho. Então, essa proposta, ela vem sendo, e ela pode ocorrer se houvesse uma vontade política da atual administração em fazer isso. Nós não queremos que no dia de amanhã o município esteja na mão do PMDB e que ele esteja dono do hospital, não. O hospital é do povo, nós queremos que sim, que tenha uma gestão mais séria e mais eficiente, com a participação de todos, né? Isso. E criaria também uma responsabilidade em cada município, uma vez que ele participa do conselho. E como é que é a situação lá na Câmara? A Câmara, nós temos hoje 5 vereadores. De oposição? De oposição. Todos do PMDB, não? Todos PMDB. Todo PMDB? Todos 5. O PMDB, inclusive, assim, ele foi muito feliz na eleição para vereador, porque nós tivemos uma nominata boa. E com isso, nós temos assim conseguido, estamos conseguindo, através de discussões e entendimentos até com a oposição, impedir que o prefeito faça e aprove determinadas leis
que realmente iriam comprometer o município, né? E tivemos vários projetos lá que até a oposição, alguns vereadores da oposição, que tiveram depois até atrito com o prefeito, porque votaram alinhados a vocês. Alinhados a nós e alinhado ao interesse do povo, né? O que foi de mais importante. A gente falava antes, né? Eu acho que, na minha opinião, o vereador ele não tem que ser de oposição em situação, ele tem que defender o interesse do povo. Do povo. Se vê uma lei do prefeito, ela deve ser aprovada? Eu sou oposição, não vou votar. Não, vou votar, sim, eu quero que aquilo aconteça. Agora, eu sou do lado do prefeito, veio uma lei que vai prejudicar ou vai beneficiar um grupo e prejudicar os outros, isso não passa. Tanto que as leis que foram de importância foram aprovadas por unanimidade. Sem problema. Sem problema. E vamos continuar até o último dia de mandato fazendo e procedendo dessa forma. E não aceitamos negociata, porque existem alguns casos em alguns municípios, e já ocorreu no passado em Apim também, que o prefeito negociava com vereadores para provar interesses dele. De qualquer e maneira. Hoje nós fiscalizamos mesmo. Até você, pela sua própria experiência de ex-prefeito, você sabe como a coisa flui, né? Exatamente. E nós, essa prática lá, nós estamos coibindo e tivemos alguns indícios, corremos atrás, impedimos que ocorresse, porque é inadmissível um vereador aceitar benefícios do município para aprovar determinadas leis. Que é um compromisso dele que já recebe o salário para fazer aquilo. É vergonhoso isso. Aliás, ele que se dispôs a algo para aquele cargo. Falando nisso, eleição 2016 lá em Apim, como é que está a turma do Pica-Pau? Olha, hoje o PMDB, assim, ele se encontra numa posição bem tranquila, porque o próprio administrador atual, ele está fazendo campanha para o PMDB, porque o desgaste dele é muito grande. A administração dele está tão ruim que não está precisando nem de muita movimentação do PMDB em torno de política. Apesar que a política você faz no dia a dia, com os exemplos, com o seu trabalho, isso aí soma. Mas ele tem feito com que os seus companheiros e correligionários verificassem a necessidade de mudança. Eles já perceberam que o grupo que ali está sendo nocivo ao município. Então, isso está fortalecendo o grupo do PMDB. E hoje o grupo do PMDB não tem mais arestas, não existe possibilidade de divisão, está todo unido. No passado recente, vocês estavam bem tivemos divididos. Problemas, na primeira eleição do BO, não foi isso? Foi. Vocês estavam bem... Aquilo é que dividiu o partido na época e o BO acabou ganhando, porque naquela época nós teríamos a vitória se não fosse a divisão. Agora uma coisa, você pode ser candidato a prefeito? Olha, existe o seguinte, nós temos... Essa pergunta foi dura, hein? Não, o que ocorre é o seguinte, nós do PMDB entendemos o seguinte, para evitar uma divisão, nós vamos deixar para o ano de eleição para poder lançar os nomes. Uma vez que, quando você lança, você cria algum problema. E nós vamos buscar nessa unidade os nomes que na época, nós vamos fazer uma pesquisa, vamos ver os nomes que estão despontando, para ver se realmente aquele nome é o mais leve para a campanha. Então, meu nome pode até ser sugerido na época, né? Não está fora desse propósito. Até porque você faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, eu posso, às vezes, o meu nome estar em evidência, porque a política é assim. Hoje o político está muito bem, amanhã ele pode não estar, porque fatos na sua vida e ocorrências você não pode prever. Posicionamento, situações. Exato. Então você pode também estar mal hoje e amanhã você está muito bem. Então vocês vão fazer uma avaliação dos Vamos fazer uma prévia antes, vamos fazer uma pesquisa séria e uma prévia para ver quem é que está em evidência. Quem estiver, o grupo vai abraçar. Todo mundo apoia. Exatamente. E parte para... Então, nós estamos aí aguardando, né, ano que vem, qual vai ser o desfecho de tudo isso. Aí vai depender, no seu caso, depende também do seu conselheiro. Se o seu conselheiro fala assim, sai fora, sai fora. Tá certo. Ela influencia muito. Então, a gente não sabe. Eu já tenho, porque, na verdade, o que acontece... Eu não tenho mais aquela vaidade
de poder ou de cargo. Eu, felizmente, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de assumir 3 secretarias no Inhapim, já assumi prefeito, vereador, presidente de Câmara, quer dizer, já tive outros cargos no Estado, já exerci tantas atividades públicas que eu não tenho aquela vaidade de eu quero ser prefeito. Não. Se hoje eu assumisse uma prefeitura, seria de fato para trabalhar em prol do município, mas não tem aquela sede de poder mais. A gente vai amadurecendo e compreendendo os valores, né? Que você tem que respeitar os valores, aqueles princípios da ética, da moralidade e a importância de se aplicar bem para a sociedade aquilo que é de direito, né? Ô César, eu queria agradecer a sua presença. Infelizmente, a entrevista passou muito rápido, mas fica aí o convite já para uma próxima oportunidade, nós voltamos a falar, lançando mais um livro, estamos aqui à disposição, na TV A Semana, Jornal A Semana, e você sabe que você é de casa, sinta-se sempre aqui à vontade. Eu agradeço muito, Edilson, foi muito proveitoso para mim, a gente sempre aprende muito quando você conversa com alguém também que tem muito conhecimento, igual você, e agradecer, né, aos ouvintes aí, espero ter transmitido algo de positivo, né, para todos, e muito obrigado a todos e até uma outra oportunidade. Mais uma vez eu te agradeço. Bom, e assim nós chegamos ao final de mais essa entrevista, marcando um novo encontro para a próxima semana com outro convidado. Um abraço e até mais.